Então vamos lá. Olha só, como eu estava falando para vocês, a minha ideia é falar um pouco em torno da justiça, né? Como está aí o título, a justiça em Paul Ricoeur, uma possível hermenêutica, né? Mas, de antemão, eu digo assim que se num determinado momento, sobretudo na primeira parte, eu vou falar mais da justiça ligada ao direito ou à questão jurídica, a segunda parte eu vou procurar me afastar um pouco e mostrar que os dois caminhos são possíveis em Ricoeur. Bom? Então, a justiça em Paul Ricoeur, ela supõe, do meu ponto de vista, uma interação entre antropologia, ética e hermenêutica. Tá? Então, seriam três eixos fundamentais para nós entendermos essa questão da justiça em Paul Ricoeur. Então, no que diz respeito à antropologia, é tudo aquilo que alguns de vocês conhecem sobre o ser humano capaz. Né? Ricoeur, ele fala muito isso, sobre o ser humano capaz de falar, o ser humano capaz de narrar a si mesmo, o ser humano capaz. E também aí, nessa capacidade humana, nós temos o ser humano capaz de ser justo. Só que aí a gente tem que entender o que significa isso, né? Ser justo. Em todo caso, eu queria que vocês conservassem essa ótica, né, da antropologia, que ajuda a entender a noção, a ideia de justiça em Paul Ricoeur. O outro eixo é a ética, né, que alguns de vocês, a Cláudia estava falando tanto aí. Então, a ética, porque ser justo é sempre ser justo com o outro. Né? Isso é algo fundamental. Vocês podem reparar que, normalmente, quando a gente fala assim, fulano foi justo ou foi injusto, é quase que uma pergunta automática: com quem? Com quem ele ou ela foi justo ou injusto? Ou seja, a justiça ela tem essa dimensão ética no sentido da relação com o outro. Tá? Então, esse é o segundo eixo. O terceiro eixo é a hermenêutica, porque a justiça supõe tomadas de decisão, muitas vezes em um conflito de interpretações. Tá? Porque, bom, tem um livro de Ricoeur, né, O Conflito das Interpretações, em vários livros ele vai falando isso, mas sobretudo aí, que muitas vezes as nossas decisões, elas são tomadas não entre o branco e o preto, mas entre o cinzento e o cinzento. O que Ricoeur quer falar com essa metáfora? Que as coisas não são tão claras assim. Porque se eu de antemão soubesse qual o caminho certo, qual o caminho errado, o discernimento está feito, a interpretação está feita. Se eu quero seguir o caminho do bem, pronto. O problema é que nem sempre na nossa vida, pensem na vida de vocês, as coisas acontecem tão claramente, tão distintamente. Eu acho que é essa a ideia da metáfora entre branco e preto, que não é esse o caminho, mas sim cinzento e cinzento. Então, esses três eixos são fundamentais: a antropologia, a ética e a hermenêutica. Tá? Aí, como eu falei, há diversas maneiras de abordar o tema da justiça em Paul Ricoeur. Aqui, para essa nossa conversa dessa tarde, eu escolhi duas. São dois caminhos possíveis. Uma, que é a dialética entre amor e justiça, e a segunda, que é uma hermenêutica da palavra justiça. Okay? Mas, repito, insisto, há diversas maneiras de se abordar esse tema da justiça em Paul Ricoeur. Né? Mas aí, eu, por uma questão de limite de tempo também, e de capacidade pessoal, eu escolhi esses dois caminhos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro deles, então vamos começar com a dialética entre amor e justiça. Tá? Obviamente, eu estou me referindo aqui, em grande parte,
a esse livro que vocês conhecem, do Paul Ricoeur, que tem esse título, Amor e Justiça. Há uma longa história aí que Amor e Justiça, esse livro, essa reflexão de Ricoeur, fazia parte do Si Mesmo como Outro, esse livro que alguns de vocês citaram. Mas Ricoeur, ele resolveu, junto com o editor, deixar fora essa parte, Amor e Justiça, e que virou um outro livro, um livro fino, assim, pequeno, mas de uma densidade muito grande, né? E o Si Mesmo como Outro ficou do jeito que ele é, que vocês conhecem. Tá? Então, é mais a esse livro agora que ao qual eu estou me referindo, mas vou fazer referências também a outros livros. Tá? O desafio que se coloca para mim aqui é como ler Ricoeur a partir do direito. Tá? Então, nesse momento aqui, é um diálogo com Ricoeur a partir do direito. E quando eu falo a partir do direito, é da ideia de justiça legal, justiça judiciária. Né? Por que eu escolhi esse caminho? Assim, é muito comum, se vocês pegarem as diversas obras, estudos sobre a justiça em Paul Ricoeur, olha, eu ousaria dizer, é ousadia minha, que quase 90% vão direto para o justo 1 e justo 2. Eles vão direto, ou se vai direto para os estudos em torno da área jurídica. Que está correto, por favor, eu não estou dizendo que isso está errado, não. Está certo, né? É uma maneira de adentrar no pensamento de Ricoeur pela noção de justiça e a partir do direito. Mas depois, sobretudo na segunda parte da minha fala, né, eu tento mostrar que há outros caminhos, outros lugares no próprio Ricoeur que nos permitem falar da justiça fora do âmbito do direito. Tá? Mas isso aí vamos deixar para depois. Em todo caso, esse é um desafio, eu botei aí, vocês estão vendo a capa, do livro do Amor e Justiça, que é traduzido, se eu não me engano, eu acho que é essa editora 70, eu não sei se aqui no Brasil isso foi traduzido, Vanderlei, eu não, ou alguém sabe, eu não me lembro de que esse livro tenha sido traduzir. Eu conheço a edição portuguesa, né, de Portugal só. Bom, a tese assim, que eu gostaria de apresentar é que há aspectos do amor podem ser incorporados ao direito ou à prática jurídica da justiça. Tá? Porque, como eu vou tentar mostrar, o Ricoeur ele vai antepor ou contrapor o amor à justiça, ou, se vocês quiserem, a lógica da superabundância do dom à lógica da equivalência que é própria da justiça legal. Né? O que é a lógica da equivalência? Crime e castigo. Você cometeu um crime, você tem que ser punido. Pronto, é isso. Né? E o amor seria de de um outro nível, né? Então, essa separação que a Ricoeur faz. Repito, o que eu tento enxergar é que há elementos no amor que podem ser incorporados à prática jurídica. Só que aí a gente tem que entender o que está se querendo dizer com a palavra amor. É uma palavra muito desgastada no nosso mundo, no mundo contemporâneo, ou é algo muito exaltado, angelical, heróico, né? Que isso fica restrito a poucas pessoas, ou é uma piedosa banalidade, um sentimentalismo. Então, aqui, quando eu uso a palavra amor, eu não estou nem num extremo e nem no outro, nem numa piedosa banalidade, nem só esse amor que existe, é verdade, heróico, angelical, como alguns falam. Tá? Mas a tese, portanto, é que
no meio caminho, elementos do amor que podem ser vistos na prática jurídica e que podem ajudar o exercício da justiça aí. Tá? Qual é a hipótese com a qual eu trabalho aqui, eu tenho trabalhado? É que há em Riquet uma passagem rápida da lógica da superabundância para a lógica da equivalência, justamente para opor uma à outra. Né? Ele não está desmerecendo essa lógica jurídica, da justiça legal, ou, se vocês quiserem, da deontologia, mas me dá a impressão, por isso que eu falo que é uma hipótese, que ele faz essa separação nítida, né, entre as duas lógicas para valorizar a lógica do amor, a lógica da superabundância. Repito, sem desmerecer a lógica da equivalência. Bom, essa é a minha hipótese, depois a gente pode discutir aí, vocês podem falar também, criticar, a gente vai conversar depois. Tá? E aí eu apresento essa primeira parte em dois segmentos, ou em duas partes. Né? Primeiro, eu vou tentar apresentar os próprios argumentos de Paul Ricoeur. Como é que ele vê essa relação, essa dialética entre amor e justiça. Tá? E, num segundo momento, eu vou tentar ir um pouco adiante na reflexão sobre a possível relação entre amor e justiça. Né? Assim, é um pouco ousadia até demais minha falar isso, né, e um pouco adiante, né, mas eu tive um professor no pós-doutorado, na verdade, meu orientador, e que ele insistia muito isso comigo, olha, Riquet hoje estaria feliz com isso, não é só ficar repetindo o Riquet. Claro, isso depende do nível em que nós estamos, nível que eu quero dizer, assim, para alguém que está engateando, começando, né, a pesquisar sobre Riquet, é natural que se prenda um pouco mais às obras dele. Isso aí, em termos metodológicos, acadêmicos, é natural. Isso é um caminho que a gente trilha, né? Mas, na medida do possível, é a ideia de pensar o mundo contemporâneo, a nossa realidade, a partir do Paul Ricoeur. Então, é isso que aí eu tento fazer um pouco na segunda parte. Então, como Ricoeur vê a interação entre amor e justiça? Né? Então, vamos lá. 3 ensaios são fundamentais para entender isso, a visão de Ricoeur sobre a justiça, né, essa relação, essa dialética entre amor e justiça. Então, eu coloco aí para vocês os 3. O que está aqui no meio, é o que eu já mencionei, é Paul Ricoeur, amor e justiça. Né? Um outro que é muito interessante, eu não vi traduzido em português, é esse, né, Figuring the Sacred. Há um texto que eu trabalhei muito aí dentro, que está nesse livro, que se chama A Lógica de Deus, Lógica de Jesus, onde Ricoeur ele vai trabalhar essa dialética entre amor e justiça. Tá? E o terceiro ensaio, o terceiro livro, é esse que está aqui, né, que é Pensando Biblicamente. Né? Para aqueles que conhecem, o título original é Penser la Bible, e aí traduziram por Pensando Biblicamente. Uma vez eu ouvi uma palestra que aí já tem um problema na tradução. Quem traduziu ou quem estava criticando, dizendo que em francês não é isso que está em português. Mas, bom, isso é uma questão só observação, né? E é um livro, esse Pensando Biblicamente, que Ricoeur escreveu, não está dando para ver direito, com André Lacocque. André Lacocque é um exegeta norte-americano, amigo de Paul Ricoeur, e eles escreveram esse livro, né, que em francês seria a tradução literal, Pensar a Bíblia. O que eles fazem aqui? Eles pegam passagens da Bíblia, né, o André Lacocque, ele faz uma exegese do texto, uma exegese bíblica, e Paul Ricoeur faz uma leitura filosófica
dessa passagem bíblica. Nesse livro, há um texto interessante que é a questão não matarás, né? É uma reflexão sobre esse mandamento divino, né? Não matarás, e que isso tem a ver com, eu vou tentar mostrar depois, com a questão de ser justo, a questão da ética em Paul Ricoeur, que aí está aí presente, né? Por que eu trago esse livro aqui? Alguém pode falar, mas isso é teológico. É verdade, isso é teológico, né? O André Lacocque é um exegeta. Vocês sabem, alguns de vocês, pelo menos, que Ricoeur, ele, durante muito tempo na sua vida, ele foi acusado de ser um pseudo-filósofo, ou, desculpa, pseudo-teólogo, que, na verdade, o que Ricoeur fazia não era filosofia, mas era teologia. Isso é algo, a meu ver, muito circunscrito ao ambiente francês positivista, né? E ao mundo, vamos dizer assim, protestante. Eu não sei se algum de vocês pertence a essa confissão religiosa protestante. O Ricoeur era metodista, né? Então, uma vez conversando com que é um herdeiro intelectual de Ricoeur, Olivier Abel, ele dizia que isso era uma problemática bem típica dos franceses e no caso, protestantes. Porque, vejam, para quem conhece também, Emmanuel Levinas nunca teve esse problema. Emmanuel Levinas, nunca alguém perguntou para ele, mas o senhor é filósofo ou teólogo? Se você fizesse essa pergunta para o Levinas, ia aparecer um ponto de interrogação na cara dele, porque ele é um comentador do Talmud, né? Se você quer chamá-lo de filósofo, chama. Se quer chamá-lo de teólogo, chama. Por que eu estou falando isso? Só para perceber que nas reflexões de Paul Ricoeur, quando ele adentra um pouco nesse mundo bíblico, religioso, tem toda essa controvérsia aí por trás, tá bom? Então, em todo caso, são essas três obras às quais eu vou me referir aqui. Não vou passar uma por uma, mas elas estão, assim, como pano de fundo na minha fala. Tá? Como é que a gente pode entender a questão do amor? Né? O amor ele pode ser visto desde a sua perspectiva da misericórdia, da compaixão e da gratuidade. Né? E para Ricoeur, o amor, nesses três aspectos, ele implode a lógica da equivalência. É com isso que Ricoeur está trabalhando, né? Porque na ótica de Paul Ricoeur, como ele coloca, nessa lógica da equivalência, não é cabível a questão, nem a misericórdia, nem a compaixão, nem a gratuidade. Né? Por isso, isso seria típico do amor. Né? Repito a lógica da equivalência, quem quiser entender melhor, pensem nisso na justiça penal. Alguém cometeu um crime, deve ser punido, deve ser castigado. É isso. Né? Você fez alguma coisa, tem que pagar pelo que você fez. Né? Um parênteses aqui, por favor, nem eu estou querendo dizer isso, nem muito menos por Ricoeur. Não é que a lógica da equivalência ou a justiça penal não tem seu valor na sociedade. Tem, e ela é importante. Depois eu vou voltar sobre isso. Tá? Bom, a influência do amor sobre a justiça. Né? Como é que nós poderíamos ver isso? Três aspectos aí de como o amor ele pode influenciar na justiça. Os três são a relação entre a lei e a solicitude, o amor, generosidade, a universalização da moral e terceiro, o reconhecimento do outro, né? Desculpa, até errado ali, o reconhecimento do outro ou dos outros, né? Então, esses três aspectos aí. Então, com relação, deixa eu só voltar aqui no slide, desculpa. Com relação ao conflito, a lei é a solicitude, né? O primeiro, a influência do amor sobre a justiça pode ocorrer
quando temos que tomar parte nos conflitos para decidir entre o respeito pela lei ou uma solicitude pelos indivíduos envolvidos, ou no caso em que a escolha é entre o mais ou menos pior, né? Nessas situações, o amor reivindica em nome da compaixão e da generosidade em favor da justiça. Quer dizer, às vezes em situações conflituosas, onde não está claro qual a decisão tomar, o que fazer, né? Então a questão do amor, ela influencia a justiça no sentido de ter compaixão, e misericórdia. Eu acho que a justiça legal ela tem um pouco isso, né? Por exemplo, aí a Cláudia que estudou direito depois pode falar melhor, mas quando há um empate entre a decisão entre, sei lá, juiz e promotores, no caso de empate, a decisão procura sempre beneficiar o réu, se eu não me engano é assim. Aí teria um pouco disso que Riquet está falando dessa solicitude, né? O outro aspecto que eu coloquei aí é a universalização da moral, né? Porque a questão do amor, né, é essa ideia de que nós devemos amar a todos, no sentido de reconhecer a dignidade de todos. E a justiça, ela tem isso, essa questão da universalidade. Por isso que em Riquet, seguindo Aristóteles, a justiça é diferente da amizade. Porque, normalmente, às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Mas, numa amizade, a rigor, nesse sentido de justiça que eu estou mostrando aqui agora, numa amizade não tem a questão de a justiça. Você é amigo, né? E a amizade também, ela é uma relação eu e tu, ou, no máximo, um pequeno grupo. Claro que aqui eu não estou me referindo à amizade Facebook, né? Riquet, Aristóteles ficaria indignado quando alguém dissesse, eu tenho 300 amigos no Facebook, né? Porque amigo você conta nos dedos da mão, né? E olhe lá. Então, é esse sentido de amizade que eles estão colocando, né? E o terceiro aspecto, né? O outro efeito da pressão que o amor causa à justiça diz respeito ao reconhecimento de pessoas como sempre sendo um ser único, né? Então, a singularidade da pessoa, porque no amor também tem isso, o amor eu amo alguém especificamente. Claro, se a gente olha numa tradição judaico-cristã, tem o mandamento do amor de amar a todo mundo, mas depois isso tem que ser concretizado, né? O amor, eu costumava brincar com meus alunos e dizia que o amor tem que ter CPF e RG. Né? Entendam bem o que eu vou falar. Dizer que ama todo mundo é fácil, ou na verdade é não amar ninguém, porque o difícil é amar a pessoa concreta, que está face a face com você, né? Que é um ser único, singular. Então, o amor, nesse sentido, ele ajuda também a justiça a respeitar a dignidade humana. Aquele ser que está, por exemplo, ser julgado é um ser único, é um ser humano. E aí, nesse slide que vocês estão vendo, aquilo que eu já tinha falado, a justiça é governada pela lógica da equivalência, né? A lógica humana, é a nossa tendência de estabelecer uma proporção exata entre crime e punição, sendo a penalidade igual ao crime, né? Então, requer ver a justiça, acima de tudo, dentro de sua dimensão distributiva. Entretanto, ele dá a ideia de distribuição uma amplitude que ultrapassa o âmbito dos aspectos econômicos, inclui papéis, tarefas, direitos e deveres. Tá? Então, não é só uma questão econômica, é a questão, repito, de tarefas, direitos e deveres. Deixa eu ver se eu dou um exemplo, talvez para me fazer mais claro. Vamos pensar numa questão de uma empresa, né? O CEO, o presidente de uma empresa, ele tem mais direitos e deveres
do que alguém que não é o presidente, alguém que na hierarquia da empresa está abaixo dele. Né? E isso em si, a princípio, não tem problema nenhum. Né? Ele tem mais direitos, mas ele tem mais responsabilidade. Então, isso seria algo justo, né? Vamos dizer assim. Então, nós desempenhamos tarefas e papéis distintos na sociedade. Estou dando esse exemplo da empresa para que nós possamos entender. Quem já leu um pouco, estudou essa questão da justiça em Paul Ricoeur, vai ver que nesse momento ele se baseia, ele dialoga, mais do que se baseia, com um professor de filosofia política de Harvard, né, o John Rawls. Né, ele Ricoeur dialogou com ele. Né? John Rawls tem uma obra imensa chamada Uma Teoria da Justiça, que marcou o pensamento norte-americano, e mesmo aqui pela América Latina, noção de justiça. Né? Então, seguindo um pouco, dialogando com John Rawls, a partir de Ricoeur, nós poderíamos dizer, por exemplo, que a diferença salarial em si, ela não é injusta, porque um CEO de uma empresa, um presidente, ele pode ganhar mais do que um engenheiro, do que uma secretária ou do que a recepcionista da empresa. O problema depois, na organização social, vai ser quando o salário desses cargos, que na hierarquia da empresa estão no nível mais baixo, é um salário que não permite a essa pessoa a ter uma vida digna. Aí isso aí é outra coisa, aí é outro problema. Mas não a diferença salarial. Tá? Eu não sei se eu me faço entender, depois a gente pode conversar sobre isso também. Mas essa, vamos dizer assim, com isso que nesse primeiro momento o Ricoeur está trabalhando. Né? Então, o amor é a lógica do dom e a justiça está na lógica da equivalência. A justiça, nesse sentido, é dar a cada um o que lhe é devido. Né? Isso supõe igualdade de direitos e proporcionalidade de responsabilidades. É o exemplo que eu acabei de dar. Nós, na sociedade, desempenhamos papéis diferentes, temos responsabilidades diferentes, portanto, temos deveres e direitos diferentes. Né? Vamos trazer para o nosso âmbito de universidade. Né? Um professor, como Vanderlei, que está aí, ele tem direitos e responsabilidades diferentes dos alunos. Aqui não é critério de ser melhor ou pior, né, em termos humanos, porque às vezes a gente pode ter a tendência de levar logo para esse lado. Ah, o professor é melhor do que o aluno. Não, ele tem mais experiência, o que se supõe, porque já é professor, já estudou mais, tem um conhecimento melhor, mas isso, do ponto de vista humano, antropológico, não faz melhor do que os outros. Ele, repito, tem mais experiência. Por isso ele tem mais direitos, né? Por exemplo, recebe um salário que vocês, alunos, não recebem. Né? Mas ele tem mais obrigações e responsabilidades que vocês, alunos, não têm. É um pouco essa lógica, né? Então, aí a questão da justiça. E essa expressão da a cada um que lhe é devido, isso já remonta aos gregos antigos, isso ficou clássico no pensamento romano, né? Um autor que eu usava quando lecionava filosofia jurídica, Cícero, né? Isso é muito presente, né? Dá a cada um o que lhe é devido ou o que lhe é de direito. Tem várias formulações aí, mas é isso, é o sentido da justiça. Tá? E sempre aí vocês vejam essa imagem aí, que é conhecidíssima, a ideia da justiça, ela com os olhos vendados, né? Porque ela é imparcial, deveria ser, e os pratos da balança em equilíbrio. Isso deveria ser assim. Né? Então, é essa a estética. Só que, às vezes, a gente esquece que, normalmente, na mão da justiça, né, ou da deusa justiça, tem uma espada, que significa o quê? A punição. Ela vai punir aos infratores. Né? Então, ela é imparcial, buscar
a imparcialidade, né, que é representada pelo equilíbrio dos pratos, os olhos vendados, mas também tem a espada na mão. Tá? A questão do amor e da justiça, né? O quanto as emoções são importantes, né, na prática da justiça. Veja aqui que é todo um diálogo entre amor e justiça. Há uma obra, não sei se vocês conhecem, essa autora, Martha Nussbaum, ela era, eu não sei se ainda é, ou é professora emérita da Universidade de Harvard. Ela tem vários livros traduzidos para o português. Né? Esse aqui, concretamente, eu acho que não. Se não me falha a memória, não é, né? Political Emotions. Por que que o amor é importante para a justiça, né? Então, é sobretudo esse subtítulo aqui, né? Por que que o amor é importante para a justiça? Nesse livro, ela vai, assim, mostrando também uma opção de aspectos a partir dos quais nós podemos entender o porquê que o amor é importante para a justiça. De novo aqui, tem que tomar cuidado o que, que ela entende por amor, né? Que não é nem essa questão angelical, heróica, nem uma piedosa banalidade, mas é algo, vamos dizer assim, humano, né? E é importante. Nesse livro, e o Riquet cita bastante em vários lugares essa professora Martha Nussbaum, né? O que ela trabalha nesse livro, que o Riquet ele aproveita bastante, é que muitas vezes os advogadas, eles estão focados em aspectos econômicos, mas há aspectos, mesmo no âmbito jurídico, que extrapolam a questão do econômico. Exemplo, vamos dizer, por uma mulher que é violentada, estuprada. Quer dizer, e aí pegam, né, o criminoso, ele vai ser punido, ele vai ser encarcerado, ela pode receber até uma indenização moral de 50 mil, 100 mil reais, mas vejam, muitas vezes, para essa mulher que foi violentada, a retribuição financeira e o fato do criminoso ser punido, para ela não é suficiente. Para ela não basta, no sentido dela ter a dignidade dela restaurada. Então, veja, esse é um aspecto nesse livro que a Martha Nussbaum, ela chama atenção, ela está se referindo aos Estados Unidos, mas eu acho que isso também pode dizer respeito aqui no Brasil, aí quem estudou direito, feita Cláudio, poderia falar melhor, que o estudo é muito focado na questão do econômico. O meu cliente tem que ser ressarcido, o meu cliente tem que ganhar tanto. Né? E quando o cliente, ele está querendo mais do que isso. Né? Eu dou exemplo de uma mulher violentada, mas outros exemplos poderiam ser dados. Deixa-me ver só mais um. Bom, por exemplo, os pais que têm o seu filho morto, assassinado. Mesmo que o assassino seja preso, julgado, condenado, mesmo que eles recebam uma indenização, né? Vamos dizer, no caso de perder um filho por um acidente por culpa do Estado, sei lá, tinha um buraco na estrada, uma ponte que caiu, sei lá, alguma coisa que seja culpa do Estado. O Estado vai pagar, vai ressarcir esses pais pela morte do filho. Mas o filho está morto. Não adianta, pode receber 50, 100 mil, 200 mil reais, que não adianta. Quer dizer, aquela dor, a perda do filho, ela não é compensada pela questão econômica. Vocês entendem? É isso que a Martha Nussbaum ela está trabalhando trabalha bastante nesse livro aí, por que que o amor importa para a justiça. Aqui eu estou simplificando bastante, viu, gente, por causa do nosso tempo, para que nós possamos falar sobre outras coisas. Mas é um livro riquíssimo e, repito, Riquet faz referência a ela várias vezes. Ela tem outro livro que me vem à cabeça, é um sobre a tragédia grega. Eu não vou saber o título direito, assim,
mas é a tragédia grega e a fragilidade da bondade. Ela gosta muito de trabalhar com a tragédia grega. É uma pensadora muito interessante, a Martha Nussbaum. Tá? Então, essa seria essa primeira parte, né? Quer dizer, como o Riquet ele está vendo a questão aí da justiça. Repito para vocês aí de uma maneira bem sintética. Agora, a segunda parte seria lendo o Riquet através do direito, né? Então, o caminho, só para entender, a primeira parte é como o Riquet ele lê o direito ou a justiça judiciária legal a partir da filosofia, a partir dele, Riquet. Agora, aqui é a tentativa de ler o Riquet, mas a partir do direito. Aqui eu me inspiro nesse professor, que foi meu orientador, né, no pós-doutorado, né, que ele foi aluno do Paul Ricoeur também nos Estados Unidos, como o Riquet foi professor na Universidade de Chicago, e também num jurista francês chamado Antoine Garapon, que foi amigo de Riquet, ele tem vários textos também na área do direito, ele é um jurista, um juiz, né? E a partir da filosofia de Paul Ricoeur. Então, esses dois pensadores, para mim, são importantes. Bom, uma primeira coisa que é preciso dizer é que, embora Ricoeur trabalhe essa dialética amor e justiça, ele jamais quis separar as duas totalmente. O amor é uma coisa, a justiça é outra. Né? Mas ele quis ver juntas, né? Amor e justiça, juntos, né? O amor e a justiça, mas sem confusão, sem confundir um com o outro. Eu me lembro que ano passado eu apresentei, um pouco diferente, mas apresentei esse trabalho, e um dos professores, riqueriano, assim, um professor já mais antigo, ele me questionou que, para ele, não, ele não concordou muito com isso que eu estou falando aqui para vocês. Para ele, justiça é uma coisa, amor é outra. Né? Eu dizia, professor, é verdade, Riquet, ele nunca quis confundir, misturar os dois, ou fazer o amor substituir a justiça. Não, cada um tem seu lugar. Mas eu acho que ele quis pensar os dois, como a gente fala na filosofia, de uma maneira dialética, os dois juntos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Como que aí a gente pode ver esse amor? O amor, ele passa a ser visto como um nível mais elevado do que a justiça, aquilo que eu falei, alguns veem assim, e quer ver assim. O amor como algo extraordinário, o amor é uma extravagância, ou a expressão que ele usa tanto, o amor é uma superabundância, né? Então ela não é esse nível mais comum da justiça judiciária. E o amor, ele tem uma referência bíblica. Quando Riquet está falando, sobretudo no texto Amor e Justiça, e nesse outro lá do livro em inglês, né, Figuring the Secret, o amor a todo momento Riquet ele está fazendo uma referência, né, bíblica com relação ao amor. Né? O próprio título é A Lógica de Jesus, a Lógica de Deus, né? O texto que eu estou usando como referência. Então, esses três aspectos eles são assim importantes, a maneira como Riquet vê e pensa o amor. Né? Repito, ele é mais elevado que a justiça, ele é algo extraordinário e tem uma referência bíblica. Tá? Qual é a minha interrogação e a minha dificuldade? É que isso pode dar a entender que ser justo não pode ser um desdobramento do amor. Né? Isso, eu confesso para vocês, sem, assim, isso eu venho pensando há algum tempo sobre isso, não tenho um pensamento assim fechado, formulado, mas isso me incomoda um pouco, né? Porque o próprio Paul Ricoeur, nesse texto do livro em inglês, já lá no final, é algo que pode passar despercebido pelo leitor desse texto. Ele lá no final, ele fala, se tem uma coisa que o amor pode nos obrigar,
Eu acho que a tradução seria melhor mover, né, do que obrigar. Mas, em todo caso, aquilo que o amor pode nos mover é ser justo. Aquele que ama tem que ser justo. Isso, quando eu li a primeira vez esse texto, isso me chamou a atenção, porque é uma frase assim no final, e fala, para mim, fica assim, tá aí. Aqui eu acho que é um caminho de se pensar essa dialética entre amor e justiça, né? É, então, repito, o amor nos leva a ser justos. Agora, aí tem que entender o que é ser justo. E, para mim, já, eu estou antecipando algo que eu iria falar mais para frente para vocês. Só que, para entender esse ser justo, a gente tem que se colocar um pouco à margem dessa lógica da equivalência, senão aí não vai funcionar. Mas a gente pode voltar sobre isso depois no debate. Em todo caso, o que pode atrair, o que é comum tanto ao amor quanto à justiça? A noção de alteridade. O amor é evidente, né? Você ama alguém, é essa abertura a alguém. É, alguma de vocês, quando se apresentou, acho que foi a Antônia, falou que estava lendo o percurso do reconhecimento nesse livro, e quer vai trabalhando isso, essa abertura ao outro, o reconhecimento da dignidade ao outro. Isso é outra maneira de falar do amor, né? E também a alteridade, como eu já falei antes, ela diz respeito à justiça, porque ser justo é ser justo com o outro. Ser justo ou injusto é ser injusto com o outro, né? É claro, aqui eu faço um parênteses que hoje se usa muito uma expressão, pelo menos no meio psicológico, de dizer assim, não seja tão cruel com você, seja justo com você mesmo, né? Ou com você mesma. Tá certo, né? Isso do ponto de vista psicológico, aí muitos psicanalistas, analistas, psicólogos, psicólogas tentam ajudar as pessoas e usam, a meu ver, essa expressão, né? Não seja tão perverso, tão rigoroso, seja justo com você mesma, seja, né, mais complacente com você mesmo, né? Tem esse sentido, mas normalmente, pelo menos na filosofia, a justiça é sempre na relação com o outro, com os outros. Tá? E aí essa alteridade, ela comporta essas quatro dimensões que eu coloquei aí. A gratuidade, o reconhecimento, a justiça restaurativa e as instituições justas. Então vamos ver lá, uma por uma. Tá? Daqui a pouco eu paro, viu, gente? Prometo, para a gente poder conversar um pouco. A gratuidade não condicionar meu ato ao ato de reconhecimento vindo do outro. Só que, a meu ver, a gratuidade não está na expectativa. Vou tentar me explicar. Muitas vezes, algumas pessoas, mais do que o Paul Ricoeur, quando fazem essa dialética, ou trabalham essa dialética do amor e da justiça, fala, no amor tem a gratuidade, na justiça não, a justiça é equivalente. Mas vejam, depois a gente pode debater sobre isso. Mesmo no amor, a gratuidade não está na expectativa. Como assim? Pensem vocês, quando você ama alguém, você espera ser amado por essa pessoa. Aonde que está a gratuidade? A gratuidade está no fato de que muitas vezes, mesmo não sendo correspondido no amor, você vai continuar amando. Entendeu? Mas a expectativa de ser correspondido no amor, ela existe. Então, essa gratuidade, ela não está onde? Ela não está na expectativa. Ela está no fato de que você, mesmo que não seja correspondido, você vai continuar amando. Vejam, aqui também, amor, eu não estou me referindo somente a amor afetivo, de relacionamento afetivo, de namoro, de casamento, de companheirismo. Não é isso. É amor no sentido amplo da palavra, tá? É nesse sentido que eu estou colocando. Ora, o que isso tem a ver com a justiça? A mesma coisa, ou parecido. A minha expectativa é que quando eu sou justo com alguém, eu espero que a pessoa reconheça que eu estou sendo justo, que eu estou fazendo justiça com ela. Mas mesmo que ela não reconheça, eu não vou mudar o meu parâmetro moral e ético. Eu vou continuar a ser justo.
Não confunda isso de ser bobo, né? De se fazer de bobo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é ser bonzinho, boazinho. Ser justo, às vezes você tem que ser, né, rigoroso com a pessoa. Às vezes as pessoas confundem aqui em ser bonzinho, de passar a mão na cabeça. Não é isso. O reconhecimento. Trata-se de reconhecer que o ser humano é mais do que o erro cometido. É a questão da reeducação. Então, no amor, quando a gente ama, aí me permitam dar o exemplo de pai para filho, quer dizer, a gente reconhece quando um filho erra, ou se quiserem, um amigo também, que ele, ela, eles são mais do que o que eles fizeram de errado. Por isso, essa capacidade da gente de esperar que a pessoa ela possa melhorar, ela possa ser diferente, ela possa ser reeducada. Ora, passemos para o lado da justiça, mesmo a justiça penal. Né? Qual é o sentido da pena? Eu estou aqui no plano ideal. Infelizmente, nós sabemos que o sistema judiciário brasileiro é um horror. Né? Muitas vezes não serve para nada. Mas a ideia da pena é para fazer a pessoa penar para ser reeducada. Então, veja, esse pode ser um paralelismo com a questão do amor, e que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Um exemplo, eu lembro uma vez que meu filho, ele fez uma coisa errada aqui em casa, né? E depois ele veio pedindo desculpa e falou: ai, pai, desculpa pelo que eu fiz, você me perdoa? Falei: claro, filho, você está perdoado, mas uma semana sem videogame. Na hora ele falou: mas peraí, você não me perdoou? Como é que você está me castigando? Eu falo: filho, são duas coisas diferentes. O castigo é para fazer você pensar, é porque o papai te ama que eu estou te dando esse castigo. Uma semana sem videogame. Entendeu? É essa a ideia. Porque eu reconheço, naquele momento, eu reconheci no meu filho que ele era mais do que aquele. Quer dizer, uma besteira, quebrou uma coisa da mãe. Né? Mas, entende? Ele é mais do que aquilo, mas ele precisava dessa questão da reeducação, que para ele foi ficar uma semana sem videogame, que do ponto de vista psicológico, para ele foi uma eternidade, né? Ficar uma semana sem jogar PlayStation. E depois essa questão da justiça restaurativa, que é o ideal de restaurar a dignidade da pessoa, né? Não apenas equivalência crime-castigo, né? Não apenas punir a pessoa por punir, porque senão isso não é justiça, isso não seria um elemento do amor na justiça, porque punição por punição não é justiça, isso é vingança. Né? E vocês sabem, é, é, vingança não é justiça. Essa ideia, por exemplo, fazer justiça com as próprias mãos, isso não é justiça, isso é vingança. Né? Isso é outra coisa, é uma outra discussão. Qual o papel da vingança, se tem ou não, se pode ou não pode, isso é outra discussão. Mas, em todo caso, não é, vamos dizer, a miúde, vingança não é justiça. Né? E o quarto ponto, essa instituição justa. Né? É óbvio que o amor ele não pode ser institucionalizado, mas as relações humanas são mediadas por instituições. Aqui eu estou sempre fazendo uma contraposição, uma dialética entre amor e justiça. Né? Por exemplo, um casal, eles vão se casar, eles se amam. Normalmente, e esse amor entre os dois tem que ser reconhecido o quê? Por um cartório. Né? É claro que aí tem outros mecanismos. Uma vez em sala de aula eu falei, depois de um ano casado, junto, né, sem casar no cartório, está casamento reconhecido. E aí os alunos do direito falaram, não, professor, hoje em dia, uma semana, um mês, comprovou coabitação, lascou, está casado, não tem mais essa. Eu não sabia disso. Né? Mas, em todo caso, vejam, é o amor entre duas pessoas, mas que tem que ser normatizado pelo cartório. Quando a gente nasce, que um filho, a expressão do amor entre pai e mãe, né? Isso vai ser institucionalizado como? Pela certidão de nascimento, ou quando a gente morre, esse momento importante na nossa vida, né? Que é a morte, né? Isso tem que ser institucionalizado como? Também pelo cartório, a certidão de óbito.
Tá vendo? São essas questões aí que dá para fazer essa interação entre amor e justiça. Portanto, o amor implica que sejamos justos, né, uns com os outros. Né? Essa aqui é a minha ideia, como eu falei, que está lá no final do texto de Riquelme. Então, em suma, só para fechar essa primeira parte e abrir um pouco para a nossa discussão. A minha dificuldade, como eu falei, é a insistência na desproporcionalidade entre a lógica da superabundância, o amor, e a lógica da equivalência, quando o Ricoeur quer fazer sobressair a questão do amor. A proposta é ressaltar a interação, o amor e justiça, e dizer, a minha proposta, né, que o amor pode sim iluminar a justiça sem pretender substituí-la. Ou seja, há elementos do amor, como eu acabei de falar, de reconhecimento, gratuidade, compaixão, né, que pode estar presente na justiça, mas a justiça, no sentido de judiciária, distributiva, penal, ela não pode ser substituída pelo amor. Ela tem normas, ela tem leis, e que tem que ser obedecidas, tem que ser aplicadas. Tá? Porque senão isso seria uma ilusão, seria o ideal, né? Como dizia Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Mas só que nós não somos assim. A gente precisa de lei e, às vezes, de punição. Uma convicção é que o amor pode, sim, motivar a busca pela justiça, né? Como eu falei, como apresentei até agora. E aí uma questão final, eu termino mesmo com ela, por que Ricoeur, ao falar do amor, refere-se à Bíblia e não o faz quando fala da justiça? Então, essa é uma questão que no final da minha pesquisa, e eu assim, não tenho uma resposta pronta para vocês, me desculpem, né? Mas que me intriga, né? Por que que ele, quando vai falar do amor, ele faz referência à regra de ouro, aos textos do Novo Testamento, Jesus Cristo, mesmo os textos filosóficos dele, ele fala sobre isso, né? E quando ele vai falar da justiça, ele pega a justiça judiciária, né? E nós sabemos que a justiça é algo fundamental na literatura bíblica, né? Bom, uma resposta rápida que me deram foi, bom, ele estava falando para juristas, que são esses textos aí do Justo 1 e do 2. Mas não sei. Segunda parte, uma hermenêutica da palavra justiça. Então, vamos lá. Muitos pesquisadores sobre o tema da justiça, em Ricoeur, frequentemente vão direto para o âmbito do jurídico, aquilo que eu falei. Vocês peguem aí trabalhos, artigos, livros, Justiça em Paul Ricoeur. Você vai lá, Justo 1, Justo 2, Justiça e seus desafios. É quase sempre no âmbito jurídico. Por favor, não estou dizendo que isso está errado, né? Mas é isso. Qual é a minha hipótese? Uma pesquisa mais ampla em torno da palavra justiça em obras do jovem Ricoeur pode revelar aspectos interessantes sobre a noção de justiça nele, em Ricoeur. Né? Se a gente prescinde um pouco desses textos mais jurídicos, a gente vai perceber que a temática da justiça ela já estava presente mesmo nisso que alguns chamam do jovem Ricoeur. Tá? Pois é, então, o objetivo é realizar uma hermenêutica da palavra justiça, quer dizer, onde essa palavra aparece nas obras de Ricoeur. Eu divido a apresentação aqui agora em duas partes. Agora é mais rápida, a apresentação é mais rápida que a primeira. Uma é sobre a digital Ricoeur, e a outra é o livro Si Mesmo como Outro. Tá? Então, vamos lá. Uma análise a partir da plataforma digital Ricoeur. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas já tem disponível, é uma plataforma, esse nome aí, Digital Ricoeur, que foi coordenada pelo professor George Taylor, era da Universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos, né? Agora ele é um professor emérito, e o professor Fernando Nascimento, que é brasileiro, até do nosso grupo de leitura riqueriana, que eu e o Vanderlei fazemos parte, mas que atualmente dá aula nos Estados Unidos. E tem um outro
americano, eu confesso, esqueci o nome dele agora, é Michael, eu acho. Bom, o que que eles fizeram, ou ainda eles estão fazendo? Eles estão digitalizando toda a obra de Riquet, né? Livros, artigos em francês, em inglês, tem alguns em português, é um trabalho imenso, e já tem muita coisa digitalizada, vale a pena para quem quiser entrar nessa plataforma. Tá? O que que eu fiz? Deixa eu só voltar aqui, desculpa. O que que eu fiz? Tem gente que não gosta disso, eu gosto. Eu peguei essa plataforma, na época que eu fiz isso, não estava aberto ainda. Eu acho que agora está, mas eles me autorizaram, né? E eu coloquei lá, eu fiz pena que eu não coloquei nos slides a tabela. Eu fiz uma tabela de onde aparece a palavra amor e a palavra justiça nas obras de Riquet e as duas palavras juntas, amor e justiça. Né? Então, ora aparece só a palavra amor, ora só a palavra justiça. Eu tive a paciência de fazer isso, obra por obra, artigos, tudo isso. E aí eu peguei os mais relevantes, onde que aparecia mais ou aparece mais. Né? Obras, por exemplo, deixa eu ver aqui, sei lá, leitura, ideologia e utopia, aparece 3 vezes a palavra justiça. Então, isso eu não considerei. Eu tinha que fazer uma linha de recorte, porque senão eu nunca ia demorar muito para acabar o trabalho. Bom, então, o que que eu fiz? Eu não tive em conta também algumas expressões como para ser justo, sabe? Quando a gente usa assim, não, vamos ser justos com fulano, para ser justo com a turma, vamos adiar a prova. Então, esse tipo de expressão que existe em francês, existe em inglês, eu não considerei aí a palavra justo ou justiça, né? Porque aí não ajudava. Né? A segunda coisa que eu desconsiderei também as obras ligadas diretamente ao direito. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria investigar esse trabalho de Riquet fora do âmbito do direito. E a motivação é verificar o uso do termo de justiça em trabalhos não jurídicos de Riquet. Tá? Então, foi esse trabalho que eu fiz. É isso que eu falei, está na plataforma Digital Riquet, pena que eu não botei aqui para vocês, mas é muito interessante a ocorrência da palavra justiça em Riquet. Um outro detalhe, eu fiz isso em textos em inglês, porque eu estava fora do Brasil na época fazendo isso, mas eu acredito que em português e francês, como as palavras são muito próximas, né, justiça em inglês, francês e português, não teria tanto problema. O problema é quando nas traduções você está lidando com uma palavra que é bem diferente em francês, português ou inglês, aí daria trabalho. Mas não é esse o caso com a palavra justiça. Então, a motivação, eu coloquei, gostaria de ler com vocês essa passagem do Si Mesmo como Outro. Riquet diz assim, a origem quase imemorial da ideia de justiça, sua emergência para fora do molde mídico na tragédia grega, a perpetuação de suas conotações divinas até nas sociedades secularizadas, comprovam que o senso de justiça não se esgota na construção dos sistemas jurídicos, apesar de nunca deixar de suscitá-los. Tá? Essa citação aqui é do texto em português mesmo, tá? Essa nova edição, tá, gente? Vocês sabem que tem uma edição mais antiga, tem uma que é da Martins Fontes, né? Que é mais recente. É nessa obra que eu estou me referindo, é essa obra que eu estou me referindo. Vejam que Riquet diz, a origem quase imemorial. Imemorial quer dizer, você vai voltando na história, nas civilizações antigas, mas né, a palavra justiça está ali. Né? A sua emergência fora do molde mídico na tragédia grega, porque vocês sabem, Riquet trata disso, né? Na simbólica do mal, por exemplo. Né? Na questão da tragédia grega ali, ou em outros textos também, onde vai se falar sobre a justiça. Né? Por exemplo, na tragédia Eumênides, né? Que vai falar sobre a instituição do tribunal de Atenas pela deusa Palatena. Né? E
E é interessante, aí olha a pergunta que a Antônia fez, né? A perpetuação de suas conotações, da justiça, das conotações divinas, até nas sociedades secularizadas. O que Riquet está querendo dizer? Que mesmo nas sociedades secularizadas existem conotações divinas da justiça, mas que vão aparecer numa questão metafórica, simbólica, na linguagem jurídica hoje. Tá? Depois a gente pode voltar sobre isso. Ele diz: comprovam que o senso de justiça é anterior às construções jurídicas, mas nunca deixa de suscitá-las. Né? Então, veja, aqui essa dinâmica da justiça, do direito, mas de uma noção de justiça que se coloca para fora do direito. Então, esse, vamos dizer assim, quando eu li isso faz muito tempo, isso serviu para mim de motivação para a pesquisa que eu estou fazendo, que está em andamento ainda, eu não concluí. Bom, outra observação, não se trata de um trabalho de arqueologia, ou seja, apenas verificar quantas vezes aparece a palavra justiça. É um trabalho de hermenêutica, ou seja, interpretar a ocorrência do termo justiça. O que eu quero dizer, arqueologia, com todo respeito à ciência arqueológica, não é ver assim, aparece tantas vezes em tal obra, aparece mais nessa obra, aparece mais naquela. Não, é tudo bem, aparece tantas vezes aí, mas em que contexto, o que Riquet está falando, como que ele define a justiça aí, entendeu? Esse foi o meu trabalho. Né? Então vamos lá. O que me saltou logo aos olhos, né, e aí vem ao encontro do interesse de alguns de vocês aqui do grupo, é que, tirando esses textos mais ligados ao direito, né, que é reflexões sobre o justo, né, o justo 1, o justo 2, onde mais aparece a palavra justiça na obra de Riquet é no si mesmo como o outro. E dentro de si mesmo como o outro, aonde que estão centradas as referências de Riquet sobre a justiça? Os capítulos 7, 8 e 9, ou seja, a Pequena Ética. Aparece 227 vezes. Né? E assim, ele falando de senso de justiça, justiça. Então, isso, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu falei, opa, me chamou a atenção. E isso me permitiu, depois, né, todo o trabalho que eu tive, de relacionar ética e justiça. Né? Falar, olha só, aqui está um caminho para se pensar essa aproximação de ética e justiça em Paul Ricoeur. Tá? Mas há uma presença germinal lá no jovem Ricoeur. Em qual obra? Nessa daqui, que infelizmente nós não temos tradução em português, é a filosofia da vontade, o voluntário e o involuntário. Né? Ali já aparece a palavra justiça várias vezes, e a justiça aparece como um valor supremo que contribui com a paz e a realização da ética, diz respeito à vida em comum e diz respeito à dignidade, o valor da outra pessoa. Vejam só que interessante, nós estamos aqui fora do âmbito jurídico, e já aí é do jovem Ricoeur, esse livro, né, o Voluntário e Involuntário, é da década de 60, de 1967, se eu não me engano. Quer dizer, de 1955, desculpa, é porque depois vai ter uma outra edição que eles vão acrescentar alguns capítulos, essa vai sair em 1967. Foi essa que eu usei para fazer essa pesquisa. Então vejam como é interessante isso, essa relação já entre justiça e ética. Né? Então, a ocorrência do termo da justiça antes e depois de si mesmo como outro. Então, como é que isso aparece? Deixa eu só voltar aqui. Então, eu uso si mesmo como outro como, vamos dizer assim, uma espécie de epicentro, né? Depois de ter feito uma análise aí no si mesmo como outro, aí eu parti para esses outros textos, antes de si mesmo como outro e depois de si mesmo como outro. Antes, quais são as três obras? História e Verdade, né, que é um texto também bem antigo, de Ricoeur, né, História e Verdade. Ele
a primeira edição, é porque eu trabalhei com edições diferentes, né? Mas, em todo caso, ela é uma de 1955, essa edição que eu trabalhei é de 1967. Aparece 33 vezes, depois a Simbólica do Mal, né? Que de 1960, né? Aparece 69 vezes, e o Conflito das Interpretações, que é de 1969, né? A Simbólica do Mal, desculpa, é de 1960. Aparece 39 vezes. Assim, eu repito, não se prenda à questão do número, né, para quem não gosta muito disso, mas é que quando olho o quadro completo, que eu não coloquei, infelizmente, para vocês, isso chama atenção, e, sobretudo, quando eu eliminei essas expressões, vamos ser justo com a turma, não, seja justo com você mesmo. Essas expressões eu tirei fora, são lugares onde Riquet está definindo, ou trabalhando, ou dando sentido à justiça, né? Depois do Si Mesmo como Outro, nós vamos ter a Crítica e a Convicção, né, que é de 1995, aparece 45 vezes, A Memória, a História e o Reconhecimento, que é de 2000, que aparece 84 vezes, e o último livro, né, do Riquet, Vivo, que é o Percurso do Reconhecimento, que aparece 79 vezes. Né? Vejam que aqui, obviamente, tem o justo 1, o justo 2, depois de Si Mesmo como Outro, mas eu estou desconsiderando esses livros jurídicos. Né? E, de novo, aqui, nesse depois, né, são momentos chaves, onde Riquet está definindo o que é justiça, né, e tem esse aspecto, sobretudo, do reconhecimento, memória, história, e o reconhecimento vai aparecer a questão do perdão aí também ligada à justiça, e, de novo, no reconhecimento, eu disse que é basicamente o último livro dele, porque, claro que depois nós vamos ter o Vivo até a Morte, mas isso é um livro póstumo, né? Ele foi publicado, Riquet já morto, porque Riquet morre, como vocês sabem, em 20 de maio de 2005, né? Quando ele vai falecer. Então, aí nós temos esse O Si Mesmo como Outro, é um epicentro desses livros com os quais eu trabalhei, História e Verdade, A Simbólica do Mal, Conflito das Interpretações, A Crítica e a Convicção, está escrito errado aqui, Memória, História e Esquecimento e o Percurso do Reconhecimento. Então, vejam, repito, o Si Mesmo como Outro é um epicentro, e por isso que me permitiu fazer essa ligação entre justiça e ética. O Si Mesmo como Outro. Então, depois de eu ter visto tudo isso, como ele foi definindo, né, peguei as diversas definições nesses livros antes e depois, eu me concentrei no Si Mesmo como Outro e na Pequena Ética, os capítulos 7, 8 e 9. E aí eu fui praticamente impulsionado a fazer essa relação entre ética e justiça. Então, se antes era amor e justiça, agora aqui era ética e justiça. A justiça como virtude. Veja a pergunta que a Cláudia colocava, né? Aqui ele está, Riquet está dialogando com Aristóteles e também com esse que eu citei, o professor norte-americano John Rawls. Né? Por quê? Riquet vai dizer a justiça governa as instituições, né? A igualdade é um objetivo e supõe a desigualdade de contribuições. Isso aqui eu já falei um pouco na primeira parte, né? Vejam, numa instituição, universidade, o Vanderlei, o Francisco são professores, eles têm uma contribuição diferente de vocês, alunos, e que é uma contribuição desigual. Por favor, desigual aqui não é no sentido de que é melhor que vocês ou de injustiça. Não, é desigual. O trabalho deles dois como professor, ou a Rita, não é o mesmo de vocês como aluno. Bom, é isso, não é nada mais além do que isso, né? Então, aqui, e a justiça governa as instituições. Só rapidamente, quando ele retoma o John Rawls, ou está dialogando com esse professor norte-americano, porque o John Rawls ele vai dizer, logo no início desse livro dele, Uma Teoria da Justiça, que assim como a verdade está para a metodologia científica, a justiça está para as instituições. O que Rawls está querendo dizer com isso? É que
Uma instituição que não seja justa, ela não fica de pé, ela vai ruir. Assim como um sistema científico, ele não pode ser construído em cima da mentira. Agora, aqui nós temos que fazer uma diferença. Uma coisa é uma teoria científica que ela é dita, né, ou é tida como verdadeira, e que, com o passar do tempo, se reconhece como falsa. Por exemplo, a teoria de que o Sol gira em torno da Terra. Durante séculos se acreditou nisso, mas as pessoas acreditavam nisso. Isso para elas era uma verdade. Depois se comprovou que não era assim. Tá? Então tem que fazer um pouco essa distinção. Tá? Uma coisa é a mentira, você sabe que é mentira. Outra coisa é uma teoria que vai vir se reconhecer como falsa séculos depois. E aquilo que eu já tinha falado também, a amizade governa a relação interpessoal em pequenos grupos. A amizade prepara para a justiça em sociedade. Por quê? Porque a amizade já é abertura ao outro. Né? Então, ali no si mesmo como outro, retomando Aristóteles, Ricoeur vai trabalhar isso. Ele vai dizer que, a rigor, não existe justiça entre amigos, vamos dizer assim. Né? Mas é amizade, mas ela, de certa maneira, já prepara para a vida em comunidade, a vida nas instituições, porque ela é abertura ao outro. A visada ética, e provavelmente vocês conhecem essa frase famosa, né? Viver com e para os outros em instituições justas, né? Então, isso é a visada ética, né? Claro, vocês lembram que Ricoeur, ele vai fazer uma diferença entre ética e moral, algo que alguns filósofos não fazem. Né? A ética, para Ricoeur, ela está nessa esteira da teleologia. Né? É um horizonte, é algo que quer se alcançar. Vocês imaginam assim, que vocês são os navegadores e vocês têm o horizonte que vocês estão se guiando por ele. Né? Mas o horizonte, ou isso é próprio da metáfora do horizonte, quanto mais se você se aproxima dele, mais ele se afasta. Então, a ética e, de certa maneira, a justiça, ela nessa visão teleológica, é isso, é algo que está no horizonte, como orientando nossas ações, mas ela não é alcançada plenamente. Né? Uma pergunta que poderia se colocar, quando então que se alcançaria? A isso a nossa discussão anterior, que Ricoeur não vai dar, do meu ponto de vista, porque aí você tem que partir para a questão da transcendência em um outro mundo, para a tradição cristã católica no reino de Deus. Mas, obviamente, Ricoeur não faz isso, não dá espaço propositadamente no si mesmo como o outro. Por isso que ele vai separar, né, isso em conversa com o editor dele, o amor e justiça. Lembra quando eu falei para vocês, originalmente, na estrutura do trabalho de Ricoeur, amor e justiça faria parte de o si mesmo como o outro. Mas aí ele retirou em todo caso. E a justiça, entendida como, ou a moral, desculpa, a moral é do ponto de vista deontológico, né? É da norma, da lei, da obrigação. Então é nisso que ele entende a moral. Só para a gente recuperar, né, fazer a memória dessa distinção em Ricoeur. A justiça é uma solicitação que vem do outro. O outro é um traço fundamental da visada ética e da moral, na linha de Levinas. Ele recupera isso, né? Vocês lembram que em Levinas, a face do outro não é só fenômeno. A face do outro é epifania, é manifestação, que na obra de Levinas é manifestação de quem? Do divino, do transcendente, de Deus. Né? Isso, Levinas não esconde isso na obra dele. O outro é manifestação e epifania de Deus na minha vida. Né? Então, Ricoeur afirma que a face do outro é epifania e por isso é mestre de justiça. É interessante essa expressão que ele usa, né, no si mesmo como outro. O outro é mestre de justiça. Por quê? Porque é o outro que, vamos dizer assim, me move a ser justo com ele. É o outro que me move a amá-lo. Né? Por isso, ele está aí
dialogando, ele retomando o pensamento de Levinas. Vocês sabem que Levinas e Paul Ricoeur, eles tinham umas certas discordâncias no que diz respeito à ética e essa questão do reconhecimento. De uma maneira bem simplória, e eu sendo injusto com os dois, vamos dizer assim, que Levinas criticava, ou melhor, Ricoeur criticava Levinas, porque Levinas colocava muito acento no outro, na face do outro. E Ricoeur buscava um equilíbrio entre o outro e o si mesmo. Tá? Não sei se dá para entender isso. Né? Isso foi uma discussão que os dois levaram para o caixão, para cada um para o seu caixão, porque morreram e não chegaram num acordo sobre isso. E nem sei se deveriam chegar. E também, quando se diz que alguém foi justo ou injusto, é sempre referência a alguém, aquilo que eu já falei. Tá? Então, mas essa questão do outro aí é fundamental, e Ricoeur concorda com Levinas que o outro é mais do que fenômeno apreensível, pela uma lógica matemática, física, um fenômeno, ele é epifania de algo. Mas, repito, Ricoeur não dá esse passo para a transcendência. A justiça como virtude, como eu falei, ele está retomando, sobretudo, Aristóteles. Né? Ricoeur coloca-se para além da justiça judiciária, sem jamais abandoná-la. Então, vejam, o si mesmo como o outro, ele está trabalhando a justiça, mas a justiça ligada à ética, né? E fora do ambiente judiciário. Tá? O desafio aqui é como conceber, né, o sentido ético da justiça baseado na igualdade proporcional e não na justiça aritmética. Tá? Eu vou dar um exemplo, espero que assim, ninguém esteja com muita fome. Exemplo de um bolo. Assim, um negócio bem simples, viu, gente? O que é a justiça aritmética? Imaginem vocês que vocês têm um bolo de brigadeiro dividido em 10 pedaços e vocês têm 10 pessoas para oferecer o bolo, para dar o bolo. O que você faz se você for uma pessoa justa, obviamente? Você pega e dá um pedaço para cada um. Está resolvido. 10 pedaços, 10 pessoas, e você dá um para cada um. O problema é quando essa justiça aritmética ela não é possível. Como assim? Mesmo exemplo, você tem um bolo, só que ele está repartido, e você não pode mexer na repartição, obviamente. Né? Exemplo é exemplo, viu, gente? Não pode forçar demais o exemplo, senão não funciona. O bolo está dividido em 5 partes, só que você tem 10 pessoas. Que critérios você vai usar para deixar 5 pessoas de fora? Aí começa o problema. O que é justo fazer? O que é mais ético fazer? Né? Ou, se vocês quiserem, que é outra situação, acaba sendo a mesma coisa. Você tem 10 pedaços, mas de tamanhos diferentes, para dar para 10 pessoas. Que critério você vai usar para dar um pedaço maior para um pedaço maior para outro? Alguém poderia dizer, alguém que está com mais fome? Tudo bem, isso é um critério que você pode adotar, né? Mas é o mais justo? Eu gosto mais daquele fulano, daquela ciclana, então vou dar um pedaço maior para ela. É um critério que você pode usar? Mas é o critério mais justo? Inclusive do ponto de vista ético? Vocês entendem? Aí começa a problemática. O desafio, é claro que aqui eu estou simplificando ao máximo, eu estou falando de um bolo, mas vocês transfiram esse exemplo para outras situações da vida de vocês. Né? E aí, eu fiz de propósito, bem curta essa apresentação, algumas, para a gente poder conversar, que eu acho que é mais interessante devido ao adiantado da nossa hora. Né? Algumas conclusões a partir de si mesmo como outro. Primeiro, a justiça deve ser antes um desejo do que uma norma, uma lei. Né? Isso é muito interessante no si mesmo como outro. Né? Quer dizer, Ricoeur fala muito de senso de justiça, tem que ter senso de justiça. Entendam essa expressão, senso de justiça, como desejo de justiça. Né? Quer dizer, a lei ela é importante, a lei ela é fundamental,
Mas repito o que eu falei há pouco, se as pessoas não forem educadas, formadas nesse senso, nesse desejo de justiça, no primeiro momento em que a lei enfraquecer, elas não vão ser justas. Elas não vão fazer aquilo que a lei está dizendo para ser feito. É isso que eu quero dizer. Uma outra coisa interessante, a justiça é a luta contra o mal. Né? O mal nas suas mais diversas formas, na violência física, por exemplo, ou na violência da palavra, de você mentir, denegrir a imagem de alguém, né? E, portanto, a mentira, ou a corrupção, né? Que infelizmente assola o nosso país, e isso tudo é a questão é, do mal, né? Então, ser justo é fazer frente ou fazer face à presença do mal na história. Esse é todo um capítulo interessante, né? Bom, depois a gente pode falar sobre isso, mas é essa questão do mal ligada à justiça, porque isso vai dar margens para conversar sobre o que eu falei antes, que eu não, Riquet fala no Si Mesmo como Outro, das conotações divinas da justiça na sociedade secularizada. E, se eu não me engano, aí é uma hipótese minha, isso está presente na obra A Simbólica do Mal. E a outra coisa que a justiça diz respeito à relação com o outro, né? Em si mesmo como outro, isso vai ficar claro, e nos outros livros também. E, portanto, a justiça deve ser antes um desejo do que uma norma, a luta como mal e diz respeito à relação com o outro.